Olá, eu sou Fernanda Oliveira Borges, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Escrevo esse trabalho junto com a professora Marinalva Vieira Barbosa, minha orientadora e professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E venho aqui apresentar um trabalho intitulado Cenário da Acessibilidade Pedagógica no Ensino Superior a partir das pesquisas em educação. Essa pesquisa parte do contexto de expansão, né, do ensino superior, onde novos desafios se apresentam no cotidiano das universidades. Dentre esses desafios, a gente observa a temática da acessibilidade pedagógica no ensino superior, com enfoque na prática docente. Eu olho aqui. Como uma pergunta que vai perpassar aí essa pesquisa, esse trabalho, é de que modo a acessibilidade pedagógica vem sendo abordada no ensino superior nas pesquisas acadêmicas, né? E essa pesquisa, ela parte desse olhar para essa expansão, ela parte das leis de acesso, né? Lá em 2007, com o Reúne, que incentivou uma expansão do ensino superior no Brasil, a lei de cotas, que permitiu o ingresso de pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, estudantes oriundos da escola pública, e aí considero importante pensar as dificuldades na permanência desses estudantes, e quando eu olho para além dos recursos materiais, eu olho para esse acesso ao conhecimento mesmo. Então, entender isso, delimitar esse conhecimento, esse conceito, esse fenômeno, né, acessibilidade pedagógica, penso que ele pode contribuir para a melhoria das práticas educacionais no ensino superior. Porém, aqui nesse trabalho, o objetivo vai ser compreender como a acessibilidade pedagógica, enquanto possibilidade de acesso ao conhecimento no ensino superior, vem sendo abordada nas pesquisas em educação no Brasil. Objetivos específicos é realizar o levantamento de teses e dissertações que se relacionam à acessibilidade pedagógica no ensino superior, analisar essas pesquisas buscando temáticas recorrentes e refletir sobre esses resultados encontrados. Aqui eu compreendo a acessibilidade pedagógica atendendo à necessidade da maioria dos estudantes e as particularidades, claro, daqueles estudantes com deficiência, por meio de tecnologias assistivas e um atendimento pessoal, quando necessário. Então, a gente adiciona aqui o debate às necessidades de grupos minorizados, além da deficiência, também se beneficiando dessa adoção de metodologias pedagógicas para um ensino acessível para todos. E aí a gente leva em consideração um modelo de acessibilidade baseado nos direitos humanos, né, onde a acessibilidade pedagógica ela é muito mais do que a plena adaptação, né, adaptação de currículo, adaptação de conteúdos. Ela vai além, é uma metodologia que atende a maioria dos estudantes. Essa pesquisa, ela tem cunho qualitativo, é de cunho qualitativo, trata-se de uma revisão bibliográfica, onde eu fiz um levantamento de pesquisas de teses e dissertações no repositório da CAPES e do Banco Digital de Teses e Dissertações, e uso os termos de pesquisa, as palavras-chave: inclusão pedagógica e acessibilidade pedagógica, ensino superior e educação superior. Na plataforma da CAPES, eu adiciono ainda docência universitária, por motivo de refinamento, porque veio um número muito grande de trabalhos, eu precisava de um termo para um refinamento, e eu utilizei docência universitária, para que o trabalho fosse viável. E aí, ficaram 10 pesquisas ao final, 10 teses e 10 dissertações, que foram todas lidas de forma integral, li todo o texto e identifiquei as categorias recorrentes. Então, foram identificadas 6 categorias recorrentes e que possibilitam ampliar os debates sobre essa acessibilidade pedagógica. Dos 10 trabalhos, 5 pesquisas tratavam da análise de políticas de inclusão no ensino superior e as normativas de um determinado contexto institucional. Então, metade das pesquisas
Eram estudos de caso com análise documental que tratavam de normativas. E elas tinham como complemento algumas entrevistas dos professores. E a que conclusão se chega, lendo todas, assim, de que as normativas, elas não, por si só, elas não vão garantir, né, a mudança nas práticas. Então, é a esse ponto que a gente precisa chegar. Além das normativas, precisa de mais, assim, precisamos de mais ações para a garantia dessas práticas mais inclusivas, onde a gente parte para o segundo ponto, que são os processos de formação e prática docente no ensino superior. 5 pesquisas trazem esse ponto de formação e prática de docentes, né, no ensino superior, e muitas vezes, porque muitas vezes os professores falam que não estão preparados para lidar, que têm dificuldades para lidar com práticas que atendam, né, especialmente os estudantes com deficiência. Então, é uma temática recorrente, assim, nas pesquisas. A vinculação da acessibilidade pedagógica à acessibilidade atitudinal também, esse ponto se repete em 4 trabalhos, assim. Então, mais uma vez, a importância da formação do docente, mas também da comunidade, né? E aí a gente fala aqui dos colegas, dos discentes, né? E dos técnicos que que o capacitismo, ele interfere, sim, nas práticas pedagógicas, nas práticas educacionais. Outro ponto levantado são as concepções docentes relacionadas às práticas, e interessante olhar porque, assim, a depender da concepção do professor em relação à prática educacional, como ele concebe conhecimento, como ele concebe uma prática educacional, isso pode determinar o sucesso ou fracasso do estudante. Então, é algo importante. E, mais uma vez, aqui a gente volta na necessidade de formação continuada. 5 trabalhos citam acessibilidade pedagógica sem conceituar ou citar diretamente. Então, eles trazem temáticas que estão relacionadas à acessibilidade pedagógica, mas o termo acessibilidade pedagógica não aparece no trabalho, de forma alguma. E o desenho universal da aprendizagem, que é uma das metodologias mais discutidas hoje para garantir, para a promoção, né, da acessibilidade pedagógica, para a promoção do ensino a todos, que é o desenho universal da aprendizagem, que aparece em 4 trabalhos. Então, a gente percebe que a acessibilidade pedagógica é um processo dinâmico, né, e colaborativo, ele depende da intervenção dos esforços institucionais para a promoção dessas políticas, então ela depende de um planejamento pedagógico institucional, do planejamento pedagógico do docente, né, um suporte institucional, ou seja, essa discussão dessas normativas e a implementação, colocar em prática, e isso exige um esforço coletivo de toda a comunidade. 2 categorias que aparecem não estão diretamente ligadas à docência, que é a intervenção de outros profissionais colaborando com as práticas e a relevância do núcleo docente de acessibilidade nas instituições como um suporte para os docentes e discentes nas instituições. E as considerações finais que nos levam a compreender que a acessibilidade pedagógica ela vem sendo abordada nas pesquisas, mas o conceito ainda é muito pouco explorado. Né? Essa definição de acessibilidade pedagógica ela ainda não foi delimitada na literatura científica. A gente observa que ela abrange uma variedade de fatores para que ela seja possível, para que ela seja efetivada nas instituições. Praticamente todas as pesquisas convergem para a relevância da formação docente, formação continuada, como indispensável para esse planejamento pedagógico, para atender todos os estudantes. E todas as pesquisas, as 10 pesquisas, utilizam estudo de caso. E aqui a gente sugere pesquisas, a partir, né, desses levantamentos, pesquisas que priorizem um olhar mais ampliado para esse fenômeno. Então, aqui estão as nossas referências
E eu agradeço a possibilidade de participação e deixo aqui o meu contato.